Amigos, muito bom dia! Ó, manhã de sexta-feira, você diz assim, meu Deus do céu, como a semana está passando? A semana está passando, o ano está passando muito rápido, a gente já está prestes a começar o mês de junho, acredite, parece que faz pouquinho tempo que a gente estava lá celebrando o Natal com a família, aquela festa e era aquela coisa toda. Ó, já estamos próximos, assim, já a alguns centímetros do mês de junho. Sabe que o mês de junho é um mês muito abençoado, né? O mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus, é o mês das nossas festas juninas. Ó, daqui a pouco eu vou receber aqui no estúdio alguém muito especial, porque hoje eu quero fazer um programa voltado para aqueles que dizem, Dalcides, como é difícil falar de morte com as crianças. Eu vou receber a pedagoga Jurema Esteban e ela vai tratar sobre essas questões, dando orientações para mim, dando orientações para você. Você já deve ter passado por esse momento de ter que explicar para alguém assim tão querido, tão amado, quem sabe um filho, um neto, que aconteceu alguma coisa que você diz, e agora, como é que eu faço? Muitos preferem esconder, mas será que esse é o melhor caminho? Já já a gente vai saber como lidar com essa situação. Mas antes eu quero refletir sobre o momento Pílula Bíblica, encontro com a Palavra de Deus. Vamos lá. Sabe que logo cedo eu gosto de pegar assim a Palavra de Deus e sempre refletir sobre um pequeno texto. O livro do Eclesiástico, capítulo 11, versículo 3, tem uma frase, pequenininha a frase, mas diz assim, ó: pequena é a abelha entre os seres alados. O que produz, entretanto, é o que há de mais doce. A abelha é pequenininha, mas produz uma doçura que faz bem ao coração. Nossa, andei pensando sobre isso, sabe? Às vezes, a gente se preocupa assim com tantas coisas. Às vezes, a gente fica tão preocupado com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai fazer, com a importância que a gente tem diante da sociedade. E esse texto vai dizendo assim: não te glories nunca de tuas vestes, não te engrandeças no dia em que fores homenageado. Só Deus merece toda a honra e só Deus merece toda a glória. Gente, se nós tivéssemos a compreensão dessa palavra, eu tenho certeza que muita coisa mudaria na nossa vida. Como a gente se engana, meu Deus, como a gente se engana, achando que é alguma coisa. Como a gente se atrapalha ao longo da vida, acreditando que a gente é mais do que os outros. A gente gosta de uma honraria, né? De um aplauso. Tem gente que vive dos aplausos. Faz de tudo para ser aplaudido. A gente quer que todo mundo fale bem da gente. A gente fica chateado quando alguém fala mal. Como é que esse alguém pode falar mal? Já parou para pensar a figura de Jesus? O que falaram mal dele? E continuam falando, 2000 anos depois. Agrediram verbalmente, fisicamente. Ironizaram o seu poder. Coroaram de espinhos. Mas Jesus, lá na cruz, braços estendidos e ainda dizendo: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Gente, só pode dizer essa frase quem tem plena consciência daquilo que é. Isso é próprio daqueles que são de Deus. Ou, no caso de Jesus, o próprio Deus. A gente vai lembrar desse texto do Eclesiástico hoje ao longo do dia e eu convido você a ter em mente isso. Pequena é a abelha entre os seres alados. O que produz, entretanto, é o que há de mais doce. Não se importe tanto com as aparências, não. Não se importe tanto nem com a postura, não. Tenha a certeza de que, às vezes, naquela simplicidade, naquilo que ninguém nem valoriza, nem olha, é ali que está aquilo que é bem doce, aquilo que toca o coração humano, aquilo que a gente chama de amor.
Ah, amigos, quando eu falo sobre essa tomada de consciência, eu falo dessa tomada de consciência daquilo que é assim importante na vida, porque tem muita gente distraída o tempo inteiro, não está atenta àquilo que é o essencial na vida. A nossa vida, ela é muito curta, ela é muito curta, ela é muito breve. Eu gostaria que você aproveitasse dessa vida, mas aproveitasse do jeito certo, fazendo com que essa vida valha a pena. Essa é a grande reflexão para o dia de hoje. Amigos, agora eu quero enfrentar esse tema, mas assim, vai ser um momento do Papo do Bem. E o que significa o Papo do Bem no nosso programa? É aquele momento de encontro com alguém que tem algo a dizer. E eu tenho certeza que o tema de hoje tem a ver com você também. Quem de nós já não passou aquela situação saia justa para ter que tratar da morte com crianças? Qual é a dificuldade? Ou será que tem um caminho mais suave? A gente vai saber agora com a pedagoga e diretora do Colégio Evolve, Jurema Esteban. Vamos lá. Jurema, seja muito bem-vinda, Jurema Esteban. Agradeço a sua vinda, inclusive para tratar de um tema delicado, mas fundamental. Muito bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Quando a gente fala de morte, é difícil falar com os adultos, é difícil falar com qualquer pessoa, tem a idade que tiver, mas tema difícil para a gente falar com as crianças, não é? Ou tem um jeito mais suave? É para adulto, imagina para criança, né? É sempre um assunto muito difícil, mas tem que ser tratado. Como é que a gente trata? O mais verdadeiro possível, de forma mais honesta possível, porque a criança é esperta, ela está vivenciando o ambiente, está percebendo o sofrimento, está percebendo que algo não está bem. Então, a verdade é a forma melhor de se tratar. Se tinha no passado aquele conceito de que vamos assim preservar essa criança dessa realidade da morte. Tanto assim que eu me lembro que o meu avô morreu quando eu tinha, sei lá, meus 4, 5 anos. Eu me lembro que ninguém tocava no assunto. E assim, de longe eu via uma movimentação, tinha alguma coisa estranha. Mas eu, na verdade, assim, fui preservado. Mas a gente não deveria preservar a criança porque não tem como preservar uma situação dessa, é isso? Não, porque quando ela não sabe do que está se passando, ela imagina. E a imaginação tem asas que vão longe, né? E aí acaba criando-se algo maior do que pode, na verdade, ser. Então, sempre, independente da idade, sempre tratar com a verdade. Contar de forma simples o que realmente aconteceu. Contar de forma simples aquilo que aconteceu. Em geral, qual que é a reação das crianças? Depende da faixa etária. Até os 5 anos, a criança encara a morte como algo reversível. Alguém que sumiu, que viajou, mas que a qualquer momento volta. A partir dos 10, 12 anos é que a criança começa a entender o real sentido da morte, né? Aí as famílias precisam lidar com isso da forma como elas acreditam, dependendo da crença de cada família. E se for ver bem, nem nós sabemos lidar tão bem assim com a morte, né? Tem aquele momento, por exemplo, de luto, assim como os adultos fazem esse ritual de luto ou passam por esse momento de luto, não tem que apressar as coisas. Pode ser que essa criança chore, essa criança fique triste, mas tem que se respeitar. Não tentar ficar assim, enganando essa criança com não, vamos brincar no parque, vamos isso, não precisa ficar triste. Respeitar esse silêncio dela. Estou certo ou a gente deve incentivar mil coisas ali para tirá-la dessa situação? Certíssimo. A criança precisa viver o luto dela, assim como nós adultos, né? Então, tem que dar um momento para a criança e contar para ela o necessário, né? Dar à criança a resposta necessária, não mais do que ela precisa saber. E respeitar o momento dela. Lógico que na escola, na família, existem alguns artifícios, algumas estratégias para a gente lidar, para amenizar esse momento de dor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas estratégias usadas, seja na família, seja na escola. Mas quando a gente assim respeita esse momento, ao mesmo tempo a gente sabe que essa criança está sofrida, a gente procura conversar com ela, a gente conta assim alguma história, a gente espera ela perguntar,
a postura melhor naquele momento? É de falar mais ou é de falar menos? O necessário, né? Existe para a criança alguns livros infantis que tratam isso de forma séria, algumas com bom humor, mas existem formas de lidar isso com a criança. Por exemplo, uma plantinha pode tratar com a criança os ciclos da vida a partir de uma plantinha, a partir de um animalzinho de estimação, a partir de momentos que amiguinhos também já viveram isso. Então, tratar com a criança dentro daquilo que ela consegue abstrair, daquilo que ela consegue entender sobre essa passagem. Eu acho que é um tema tão fundamental, tão importante. Eu queria que você ficasse até o final do programa, pode ser? Pode. Então, daqui a pouquinho mais, Jurema Esteban com a gente, falando sobre um tema que, claro que você diz assim, não é agradável tratar sobre isso. Quem é que gosta de tratar desse tema? Claro que não. Quem é que não se sente numa saia um pouco justa em ter que tratar desse tema? Mas olha, gente, realidade da vida e a morte faz parte da vida. E a Jurema fala com uma serenidade, né? Com uma paz de quem tem a missão de ajudar essas crianças a entender que a morte também faz parte da vida. Dizem os sábios, a nossa única e grande certeza. Rápido intervalo e eu já volto já com a pedagoga Jurema Esteban falando sobre morte, vida, como tratar desse tema com as nossas crianças. Rápido intervalo e eu volto já.